Muito bem, Ricardo Gomes, o primeiro a chegar na nossa live. Isso é bom sinal. Hora marcada. Grande Rachevski, tudo bem? Muito bem, muito feliz de te ter aqui comigo para a gente conversar sobre as perspectivas aí a respeito da tua candidatura como vice-prefeito de Porto Alegre. Vamos dar Legal, uma legal. embromada aí para o pessoal ir entrando, né? A pontualidade do Ricardo nem sempre é seguida como referência para os demais, né? É? Tá com probleminha na conexão? Tá me ouvindo bem aí, Ricardo? Agora sim, reconectando. Tá. Eu estava na Eu sala, estava numa hoje, rede, vim para hoje o eu quarto, tive, é outra. hoje eu tive um dia meio agitado no Facebook, lá com discussões sobre Manuela, sobre Marquesan. Quer dizer, esses fantasmas, né, que nos assombram, né, todos os dias. Ah, Porto Alegre. E, e aí a Cláudia resolveu me sugerir para botar aqui como é que chama? Esse negócio aqui que esparge no ar aromas de acordo com teu interesse, a tua necessidade, né? E um difusor, né? No caso aqui hoje é de laranja com peppermint para me deixar um pouco mais tranquilo e tal para enfrentar o dia. Até porque falar contigo é uma coisa assim muito importante. Eu acho assim que a tua tarefa é uma tarefa heróica, né? De tentar levar as ideias liberais que são tratadas assim com total desprezo, quando não com ojeriza, né, pela nossa sociedade, ter alguém como tu, com a tua bagagem, com o teu currículo, colocando a tua vida a serviço da política, a serviço desses ideais, é realmente algo que para a gente se sentir diferente, né? Quer dizer, a gente tem que perceber que há sinais de um novo tempo, né? Um novo tempo que está começando, que deve cada dia se fortalecer, né? No sentido de que essas ideias cada vez mais vão tomar conta do cenário político brasileiro. E eu acho assim importante tu colocares para quem não te conhece direito, eu já te conheço muito bem, óbvio, mas para tu apresentar um pouco assim como foi a tua evolução em direção aos princípios, valores e ideais liberais que nós dois defendemos, talvez com algumas nuances divergentes, mas de um modo geral sempre convergente, né? Posiciona, situa um pouco o pessoal aí para saber, porque o objetivo das minhas lives, na realidade, é o seguinte, é motivar as pessoas, principalmente os jovens, a interagirem nos movimentos liberais, e esses que passam a interagir no movimento liberal entendam que é necessário que a gente ingresse na política para mudar o status quo, para combater o establishment, para mudar a mentalidade das pessoas e mudar principalmente as leis que regem esse país, que fazem o nosso país um país socialista, coletivista, que impede as pessoas de florescer e prosperar. Dá aí um panorama retrospectivo, por Legal. Bom, favor, Ricardo. primeiro, obrigado, Rachevski, pelo convite aqui para gente conversar. Eu tô vendo que você está fazendo lives diárias aqui e poder participar para mim é um prazer, antes de mais nada, uma honra, mas um prazer porque sabe que a gente tem uma proximidade de visão de mundo e somos liberais, né? E
Uhum. Eu gosto de ver o liberalismo como um campo amplo, né? Existem abordagens diferentes, existem justificações filosóficas diferentes, existem caminhos diferentes, mas o que nos traz, acho, para o mesmo campo, né, como liberais, é que por diversos caminhos a gente constrói a visão que eu acho que é fundamental para o liberalismo, que é a visão de que a liberdade é o valor político supremo e que quando o Estado tenta cercear a liberdade, ele cerceia junto o florescimento humano, né? Aquilo que talvez Aristóteles chamava de autoflorescimento, né? Essa capacidade de Uhum. realização do ser humano. Entrou aí alguma coisa? Mas, assim, bem resumidamente, eu sou advogado, me formei em Direito na PUC aqui, e já na faculdade, ali um momento em que o Rio Grande do Sul vivia uma contradição entre o PT e o... Era Brito e Olívio, né? Era o PT de um lado com Olívio Dutra, que é uma figura mais, talvez, rudimentar do petismo no Rio Grande do Sul, e do outro lado Antônio Brito, que era um cara do PMDB a favor de privatizações, que vendeu a CRT, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, e que tinha uma visão um pouco mais moderna de Estado, vamos dizer assim. Né? Não era um liberal, mas talvez tivesse certamente comparado com o Olívio Dutra, era um quase anarcocapitalista. Aí eu, naquele contexto ali, estava dentro da faculdade e logo me descobri um liberal. Fui na PUC, na biblioteca da PUC, e eu lá digo, vou pesquisar sobre liberalismo. E eu lá encontrei esse livro aqui, não esse exemplar aqui, mas esse livro aqui, que é Liberalismo segundo a Tradição Clássica, de Ludwig von Mises. Ludwig Mesas. Isso aí faz quanto tempo, Ricardo? Isso foi no ano de 2000 ou 99, faz Uhum. 20 anos, 21 anos. E eu me lembro de pegar o livro lá na PUC e tinha aquelas fichinhas de biblioteca no livro, né? Isso era 99, eu tirava a biblioteca e ele não saía, o livro não saía desde 92, ninguém tinha locado, ficou 7 anos na prateleira lá. Isso era o tamanho do liberalismo na PUC em 1999. Ninguém dava Que bola. barbaridade. E eu fui lá, tirei o livro, li, e ali é isso é o que eu acredito, isso é o que eu penso. Continuei lendo. Na verdade, eu tinha lido, vou mostrar uma coisa, eu gosto de mostrar livro, tá? Eu tinha lido o prefácio desse livro aqui, que era do meu pai, Economia de Mercado, Fundamentos, Falácias e Valores. Tá? Uhum. Eu tinha lido a introdução ao livro, está aqui a assinatura do meu pai, Luiz Tadeu Gomes, 87, 1987. E a introdução era do Mário Henrique Simonsen. E ele falava da economia de Ex-ministro da mercado, Economia. ex-ministro da Economia. Era economia de mercado e intervenção estatal. Era a introdução. E eu tinha lido isso aqui, falando do teorema de Coase, enfim. E aquilo tinha ficado na minha cabeça. E quando eu li o livro do Mises, tudo fez sentido, eu comecei a estudar. E ali eu me descobri um liberal propriamente dito. E, e aí, enfim, fui para o Instituto Liberal, depois fui para o Instituto de Estudos Empresariais. O Instituto Liberal virou o Instituto Liberdade. E Uhum. depois fiz curso na Foundation for Economic Education, fiz alguns cursos da Fundação Friedrich Naumann. Eu fiquei estudando isso, me tornei presidente da Rede Liberal da América Latina. Acabo de passar a Tu presidente. também estivestes na Universidade Francisco Marroquim, né? Estive na Francisco Marroquim, acho que 6 vezes. Comecei, fiz alguns cursos de economia lá e agora tranquei, obviamente, em razão da campanha, mas comecei meu mestrado em História à distância da Marroquim
Uhum. Sou membro da Mont Pelerin Society, fundada pelo Hayek em 1974, Prêmio Nobel de Economia Friedrich Hayek. Então eu É. digo assim, Rachevski, meu business, minha dedicação, meu compromisso é com esse conjunto de ideias liberais. Eu sou me considero um liberal clássico nos nossos pequenos guetos, nas nossas subdivisões. Aham. E, e aí depois, mais tarde na minha vida, já com uns 30 e poucos anos, 34 anos, eu resolvi tentar essa aventura que é fazer liberalismo na política. Eu fazia liberalismo fora da política partidária, e aí fui trabalhar com um deputado amigo, depois concorri a vereador, me elegi, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, me demiti quando o Marquesan mandou um projeto de aumento de impostos para a Câmara. Eu era vereador eleito, voltei para a Câmara para fazer oposição a esse aumento de impostos. Então, eu digo com toda a convicção, Rachel, que minha motivação é fazer liberalismo, é defender a liberdade e ajudar a conter o avanço do Leviatã, do monstro Estado. E acho Uhum. que encontrei na política espaço para fazer isso. Eu Eu disse que acho ia ser fundamental breve, essa. mas não foi. Não, foi breve. Eu sei que tem muito mais coisa que a gente poderia explorar aí, mas não vamos explorar depois que tu te eleger, tá? Tá. Então, o seguinte, o que a gente vê, assim, o que a gente percebe, muitas vezes, é que as pessoas elas não têm noção exata do que deveria ser o governo, né? Então, muitas pessoas acham que o governo está lá para nos dar coisas. Tu sabe que eu sou um objetivista, eu defendo que o governo tem apenas uma finalidade, que é proteger os nossos direitos individuais. Quer dizer, quando a gente fala em liberdade, tu deste bastante ênfase com relação a isso, significa, na realidade, direito à liberdade, né? Que o direito à liberdade é um corolário do direito à vida, que significa o fato apenas de que nós temos o direito de fazer tudo o que é necessário para manter a nossa existência na Terra, né? Então, a liberdade é exatamente isso, é tu agir sem coerção para poder criar e manter os valores que serão necessários para tu realizar os teus propósitos e alcançar a tua felicidade, que é um propósito maior da nossa vida, né? E o direito à propriedade que vem junto é exatamente a possibilidade que a gente tem, se o governo proteger e não violar, né, de usufruir daquilo que a liberdade, o uso da liberdade nos permite, que é usufruir dos valores que a gente cria, né, para realizar aqueles propósitos. De que maneira tu vês assim, tu como vice-prefeito, de que maneira tu te coloca nesse sistema político que a gente tem, que é um sistema de economia mista, onde o governo faz o que deve e o que não deve, onde nós temos uma Constituição hipertrofiada, cheia de regras e normas que não deveriam estar lá, nem estar lá e nem estar lá daquela maneira, né? Qual o alcance assim que tu vê que a tua participação na política como vice-prefeito pode realmente fazer com que esse teu desejo se transforme em realidade? Olha, de várias maneiras, tá? A primeira, e acho que essa é a grande, ah, ah, a grande construção para a participação dos liberais na política, né? E que é um tema de debate entre nós liberais frequentemente, em que a gente precisa entender que a democracia é o resultado de uma composição. Tanto no parlamentarismo isso é muito mais claro, porque o governo ele é formado a partir da composição do parlamento. Aqui a gente elege o executivo
separado do legislativo, mas nós vivendo em democracia, o governo é resultado, ele termina sendo resultado da opinião da maioria, tá? De uma composição das opiniões que somam uma maioria. Tá? Uhum. Não é uma opinião da maioria, que seria uma coisa meio russoniana, assim, da vontade geral. Mas é uma Sim. composição, uma soma de opiniões que alcance a maioria. E acho que essa é uma forma de dizer o seguinte: muitos liberais não têm receio de enfrentar politicamente os temas do liberalismo, porque vão encontrar uma situação na qual a pureza das ideias, as ideias são perfeitas e abstratas. A realidade ela é imperfeita e concreta. E eu vejo que o papel do liberal na política, como de outros campos do espectro político, é aplicar na realidade as ideias abstratas que tem. As ideias são perfeitas. Eu tenho uma opinião sobre o Estado e eu gostaria que ele fosse de determinado jeito. Ele não é. Eu participando politicamente, eu ajudo a trazê-lo mais perto do que eu acredito que ele deveria ser. Aqui em Porto Alegre, e aí, já que eu estou falando abstratamente, vou dar concretude para o que eu estou dizendo. Aqui em Porto Alegre, eu sou autor da Lei da Liberdade Econômica, que não foi implementada pelo Marquesan. O que diz a Lei de Liberdade Econômica? Por exemplo, que quem vai abrir um negócio de pequeno e médio porte, de baixo risco, não precisa pedir uma licença para o município, não precisa alvará de nenhuma natureza. Uhum. Não precisa nenhuma licença. Isso é uma forma de tirar a coerção sobre parte da população que poderia empreender e não consegue porque o município soterra essas pessoas em burocracia. Tá cortando ou tá me ouvindo bem, Rachel? Não, estou ouvindo perfeitamente, está indo bem. Tá, deu umas picadinhas no vídeo aqui. Então, essa lei, por exemplo, ela não extingue a coerção do governo. O Porto Alegrense continua submetido a um regramento exacerbado da relação de trabalho, que é uma relação contratual altamente regida pelo Estado. Ele continua submetido a uma carga tributária escorchante, ele continua submetido a regras ou pior, né? Submetido a decisões judiciais contra os contratos que assinou, mas eu consigo aproximar um pouco a vida do cidadão de Porto Alegre de uma situação mais livre. Tá? Então, quando a gente trata da realidade política, é isso. O que eu posso fazer como vice-prefeito? Eu posso fazer de Porto Alegre uma cidade mais livre. Ela vai ser plenamente livre? Não vai. Não, óbvio. Não vai por quê? Porque para isso nós teríamos, e tomara que um dia chegássemos nisso, e quanto mais, e esse é o elemento que fez com que os países que chegaram mais perto da liberdade conseguiram construir, quanto mais gente nós convencermos antes da batalha política, quanto mais mentes nós formarmos, quanto mais opiniões nós conquistarmos, mais forças nós vamos ter na hora da composição política. Tá? Vou dar um exemplo aqui. O Partido Liberal Alemão, quando tem sucesso, faz 15% dos votos. 15%. Ninguém governa com 15% numa democracia. Então ele precisa estar junto com o partido, sei lá, conservador, com a CDU. E aí os liberais, com a CDU, formam 55% e governam. Parte da agenda é liberal, parte da agenda é da CDU. Claro que se os liberais sozinhos fossem 55%, eles poderiam se dar ao luxo de governar só com a sua própria agenda. Óbvio. Mas para isso, nós temos que fazer 55% dos votos. Lamentavelmente, essa não é a realidade aqui em Porto Alegre. Nem em lugar nenhum do Brasil, lamentavelmente. E aí é que tem essa dupla função e esse duplo esforço que nós temos que fazer, que é conquistar as mentes, convencer as pessoas, educar as pessoas para a liberdade
Claro. enquanto isso travar a batalha política para evitar que os inimigos da liberdade tomem o Estado e destruam de vez a liberdade. Então é uma dupla batalha. E a política partidária, essa que tu está exercendo faz 4 anos, né? Ela é também um veículo de conscientização da população com relação a essas ideias. Tem que ser bem aproveitada. É por isso que Exato. eu acho interessante que haja puristas, tá? Em abstrato, como tu, neste campo, para poder defender as ideias de uma maneira adequada. Porque o dia a dia das nossas vidas, quer dizer, eu não vejo imperfeição na realidade. Eu acho que a realidade é a realidade e pronto. A gente pode não gostar dela, mas ela é aquilo, né? E dali a gente deriva as questões morais, né? Se isso deveria ser assim ou não deveria ser assim, e como é que a gente vai reagir com relação àquilo. Se isso é verdadeiro, é falso, se é certo ou é errado, né? Então se apresentam dilemas perante a gente no dia a dia, e é preciso que esses dilemas sejam enfrentados de forma moral. E o liberal, principalmente os liberais clássicos, ou os objetivistas e tal, que são mais moralistas do que os demais, muitos são utilitaristas, nihilistas até, né? Tem até nihilistas no meio, fazem um trabalho muito importante de analisar a situação concreta, comparar com as questões em abstrato e daí tirar as deduções lógicas adequadas, direcionados e movidos pela moral que deve reger o homem no convívio com a sociedade, né? Dentro da sociedade. E o governo é exatamente isso, porque política é governo, se fala de governo, né? Não há política que não possa, não se pode falar de política sem falar de governo, tá certo? Exato. Exato. E a política é uma dimensão da realidade humana. O ser humano, assim, isso é Aristóteles, né? Assim como tem uma dimensão uma dimensão econômica, de trabalhar para adquirir o seu sustento e da sua família, ele tem uma dimensão científica, que é a busca do saber, de querer aprender, isso é da natureza humana. É, o conhecimento. A busca do conhecimento. Tem uma dimensão espiritual, é uma dimensão humana. Tem uma dimensão da filia, da relação de amizade, tem uma dimensão do amor, amor eros, né? E tem uma dimensão política, de convivência em sociedade e da elaboração das normas que regem uma convivência em sociedade. Isso é uma dimensão humana que existe no mundo inteiro, onde há seres humanos. Isso é parte do fenômeno humano, da existência humana. Então, não adianta a gente dizer que gostaria que não houvesse governo, que gostaria que não houvesse política, ou que eu não gosto da política. Ela existe e continuará existindo. Isso é uma imposição da realidade, né? Qualquer pessoa que estuda filosofia sabe disso. Exatamente. Agora, eu vou mudando um pouco de assunto, saindo um pouco do abstrato aqui, voltando para o concreto da política partidária. Eu vejo assim muitos liberais questionando algumas das tuas decisões, e eu posso até entender, mas eu gostaria de ouvir de ti, até para o pessoal poder conhecer melhor o teu pensamento, a tua estratégia, vamos dizer assim, para fazer essa defesa do liberalismo na política. Duas delas são, por que tu escolheste o DEM saindo do PP, né, para fazer a tua carreira, seguir a tua carreira política? E dois, por que a aliança com o Melo? Tu deu uma dica quando tu te referiste ao Antônio Brito, né? Não sei se tem uma relação aí, pelo fato de ser o mesmo partido, né? Tem um pouco, sim. Tem também, só para te facilitar um pouco e talvez botar um pouco de lenha nessa fogueira, é o seguinte, eu me lembro
que a Austrália, por exemplo, a Nova Zelândia também, se não me engano, as políticas chamadas neoliberais, na época, né, de privatização, liberalização, que colocaram a Austrália de novo no caminho da prosperidade, elas foram adotadas pelos líderes do Partido Trabalhista, né, o Rock e o Keating, no caso da Austrália, né? Então, é possível. O Partido Trabalhista Australiano é socialista, né? Não há dúvida. Então, é possível que aquilo que os liberais desejam possa ser implementado na política através de pessoas que têm currículo contrário a essas ideias por um tempo. Talvez elas possam ser convencidas de que, pela realidade e por quem detém o conhecimento, que essas políticas podem ser levadas adiante. Explica um pouco aí esse negócio. Que bela oportunidade. Obrigado, Rachel. Faz tempo que eu estou querendo falar um pouco sobre isso e já ensaiei alguns stories sobre essa matéria, mas que bom poder responder, especialmente para o teu público, que é um público liberal como é o meu. Tá? Primeiro, a opção pelo DEM. Eu entrei na política junto com o Marcel Van Hatten. Tá? Não junto, Marcel Van Hatten vinha já de uma longa trajetória e eu escolhi fazer política a convite dele. Então, saí do escritório, sou advogado, né, e fui trabalhar com o Marcel no gabinete dele na Assembleia Legislativa aqui. E o Marcel era afiliado ao PP, o Progressistas, tá? Que é um partido que foi base do governo Dilma, mas aqui no Rio Grande do Sul é um partido de natureza conservadora, tá? Muito voto no campo, especialmente no interior do estado. E eu brincava, o pessoal aqui na América Latina me perguntava qual é o seu partido. Eu dizia assim, eu sou um liberal dentro de um partido conservador chamado Progressista. Confusão é a lógica da política brasileira, né? Primeiro, tem um pouco disso, tá? O cenário político partidário brasileiro é uma catástrofe. É uma catástrofe. Tá? Tem vários motivos para isso. Eu acho que a gente não tem tempo aqui para investigar todas as causas, né, da ruína. Mais um tema para depois da tua eleição, né? Boa, mais um tema para depois da tua eleição. Tá Mas bom. as causas da ruína do sistema partidário brasileiro, tá? Esse é um elemento. Eu entrei pelo Progressistas por causa do Marcel, PP. Depois, eu nunca ideologicamente, até criei uma ala liberal dentro do PP, tá? Que, digamos, não foi majoritária, para dizer o mínimo. Eu lembro disso. Tá? Mas consegui reunir ali bastante gente, fizemos algum ruído e acho que isso chamou a atenção. Eu estou avisando minha esposa aqui que está vazando um som, não sei se vocês estão ouvindo aí. Meu guri está fazendo um barulhão aqui na sala. Barulhando. Pronto. Família, gente, fazer política em família é 10 vezes mais legal. Então, assim, eu saí do PP, nunca me senti ideologicamente muito confortável, saí do PP, e aí todo mundo me perguntava, por que tu não vai para o Partido Novo? Eu tenho maior respeito pelo Partido Novo, eu gosto dos ideais do Partido Novo, não tenho nada contra. Única coisa que eu acho que o Novo fez algumas escolhas em nome de um projeto de longo prazo que terminou direcionando ele para um projeto de longo prazo. Pronto, repeti, mas é isso. E claro, que eu acho que a gente tem que ter multiplicidade de abordagens. Tá? Por exemplo, o Novo escolheu não ter candidato a prefeito em Porto Alegre, não coligar com ninguém, não apoiar ninguém, como instituição, os vereadores, os candidatos a vereador, sim. E eu entendia, como sigo entendendo,
que a gente precisa, ao mesmo tempo em que constrói um longo prazo, precisa ter uma abordagem imediata para a eleição Claro. seguinte, né? Para o dia de hoje. Né? Então, por isso eu escolhi o DEM, que é um partido que vem do antigo PFL, Partido da Frente Liberal, que era um partido filiado à Internacional Liberal, com uma identidade liberal. Quando virou Democratas, saiu da Internacional Liberal, mas pelo menos tem uma identidade de valores, tem uma carta de princípios bastante liberal, e é um partido que Teve tem um uma raiz liberal vice-governador clara. liberal, né? Teve um vice-governador liberal, que é o Paulo Afonso Feijó, tem um liberal no ministério do Bolsonaro, que é o Onyx Lorenzoni. Então, Uhum. estofo e espaço para um liberal como eu. Então, por isso eu escolhi o DEM. Por que escolhi o Agora, o Melo? interessante aí, só fazendo um parênteses, eu achei interessante essa tua visão com relação ao novo, o projeto de longo prazo, porque o projeto do novo de longo prazo, que investe mais no parlamento do que no executivo, né? No meu modo de entender, pela forma como é estabelecido o processo, isso vai te servir muito quando tu assumir a cadeira de vice-prefeito, tá? Amém? Porque se a gente tem as mesmas ideias, né? eh, e a gente tem visto que o Novo tem agido assim, quer dizer, as ideias liberais, onde elas estão, está lá o Novo apoiando, né? E eu acho que isso vai se repetir quando tu tiveres na vice-prefeitura. Tomara. E eu faço gosto no projeto do Novo. Né? Acho que é um partido, enfim, e tem um outro elemento, acho que vai para o Novo, vai para qualquer partido, que eu brinco assim, eu amo minha esposa, escolhi viver com ela, ela escolheu viver comigo, e às vezes eu quero jantar massa, ela quer jantar sushi. Ninguém Uhum. concorda em tudo, não existe identidade entre pessoas diferentes. Existe Claro. proximidade, existe. E os partidos. Valores. Proximidade de valores, não existe nem É, identidade de valores. Tá? sim. Entre pessoas diferentes. Não entre todos os valores. Eu concordo com A, Claro. B, C, mas eu discordo de D. Tá? Isso, obviamente, existe dentro do Novo. Não vou dizer que eu concordo com todo mundo que está no Novo, eu não concordo com todo mundo que está no DEM, eu não concordo com todo mundo que está no Sem dúvida. PP, mas E às vezes tu ah, muda de ideia de hoje para amanhã também, né? que também não conheço ninguém que pense exatamente como pensava quando tinha 16 anos, hoje tem mais de 40. As pessoas É. mudam de opinião. Com isso, eu te digo assim, eu não tenho uma super expectativa com relação aos partidos políticos. Tá? Eu fico imaginando assim, onde é que os partidos são identificados ideologicamente com mais força? Imagina nos Estados Unidos, que o sistema partidário tem dois partidos que sabe muito bem quem é quem. O sujeito que é do Partido Republicano seguramente olha para um terço do partido e diz assim, eu não combino com esses caras aqui. Né? E no Democrata a mesma coisa. E assim a gente vai por aproximação. Então, o sistema partidário é absolutamente imperfeito. No Brasil são, sei lá, 40 partidos e tem que escolher um. E eu me sinto muito confortável. O DEM me deu toda a abertura, me recebeu muito bem, me deu toda a abertura para defender as ideias que eu sempre defendi. Inclusive, encontrei velhos amigos liberais lá dentro e a gente conseguiu se encontrar num grupo muito forte. Dito isso, vou falar sobre a coligação com o Sebastião Melo. Posso falar sobre isso de uma forma bem objetiva e rápida e posso historiar um pouco. Eu vou falar primeiro de forma objetiva e rápida, depois eu quero dar uma devagada. Tá? Tá. Objetivo e rapidamente. Primeiro, o Melo topou a pauta da liberdade econômica, que é uma pauta fundamental para mim. Topou, está convicto dela, acredita nisso. Nós, desde que começamos a conversar, ele defende isso junto comigo, me deu apoio para fazer isso
me, me autoriza nisso, me subscreve o que eu digo e não gosto de usar essa palavra, mas vai lá, me empodera para falar e defender isso e depois para implementar essas ideias. Então, primeiro, por uma questão de concordância quanto a um tema que eu acho que é dos mais fundamentais para os porto-alegrenses, tá? E para a forma como eu vejo a cidade. Segundo, porque esta é uma coligação com chance de vencer a eleição. Eu tenho um grande amigo que está concorrendo a prefeito, também pensa muito parecido comigo, e vive na mesma bolha que eu. Um dia ele me diz assim, por que a gente, tu não é meu vice, vamos junto. E eu disse para ele assim, acho legal, boa ideia. Quantos votos nós vamos fazer na Restinga? Nenhum ou pouquíssimos. E não é aqui por uma questão ideológica ou por uma questão de corte socioeconômico, nada parecido. É por uma questão de alcance da candidatura. A aliança Mello e Ricardo Gomes, MDB, DEM e os outros partidos que estão na coligação, é uma aliança de porte para ganhar a eleição. Claro. Tem viabilidade eleitoral. Tem viabilidade eleitoral. Se fosse parlamentarismo, eu não coligava com ninguém, ia lá defendia as ideias liberais e depois de ganhar a eleição para vereador, a gente ia discutir a formação de um governo a partir do tamanho que a gente tivesse conquistado na Câmara. Não é, o Brasil não é um parlamentarismo. Ou a gente faz a união antes de concorrer ou perde a eleição. É isso. E aí vamos perder para a Manuela ou vamos perder para o Marquesan, que já mostrou que veio. Então foi uma opção também de construção de uma chapa capaz de vencer a comunista Manuela Dávila, coligada com o petista Rosseto, e de vencer o projeto do PSDB, que foi um projeto traidor das ideias liberais. Se elegeu com o apoio de muitos liberais, depois mandou o projeto do aumento do IPTU e ficou tirando sarro dos liberais no Twitter, dizendo que os liberais vivem num mundo de conto de fadas e que o que importa é arrumar as contas da prefeitura. Fechou a cidade, aumentou o imposto, quer dizer, um desastre. A social-democracia implantou a tirania aqui em Porto Alegre, né? A social-democracia e teve respaldo do Supremo para isso, rasgou a Constituição, cassou o direito das pessoas trabalharem, cassou o direito de propriedade, cassou o direito de ir e vir, achou tudo bonito, cuspiu 76 decretos durante a pandemia e o povo que se vire para sobreviver. Para viver. É isso. E aí eu me lembro da frase da Ayn Rand, em tua homenagem, que dizia: não é a morte que nós queremos evitar, é a vida que nós queremos viver. Exatamente. Isso significa fazer as nossas escolhas, tomar as decisões, né? O governo Marquesan suprimiu o poder das pessoas de tomar as suas decisões. Em oposição a esses dois projetos, nós construímos a maior aliança dessa eleição, que é Mello e Ricardo Gomes. Agora eu vou fazer uma digressão histórica, tá? Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui, porque eu quero ouvir bem isso, só um pouquinho. Vamos lá. PT governou Porto Alegre por 16 anos. A aliança que foi possível fazer para tirar o PT do poder naquela época, Porto Alegre sendo uma cidade de esquerda, aquela aliança que derrubou o PT foi uma aliança de José Fugassa, do PMDB, com José Fortunati de vice. Fortunati do PDT, fundador do PT. Um petista histórico que rompeu com o PT quando perdeu a disputa lá acho que com o Tarso ou com o Olívio, para concorrer a prefeito de Porto Alegre. Era a vez dele, ele perdeu a vez, saiu do PT. Era um homem identificado com pautas de esquerda, o Fogaça no MDB, se juntaram para tirar o PT e conseguiram. Mas o PT não saiu dele, né?
Isso está aí as evidências para mostrar. Mas aquela foi a aliança capaz de vencer o PT, naquele momento histórico. O MDB com o PDT. Fortunati Fogaça governou, renunciou para concorrer a governador, perdeu, o Fortunati virou prefeito. Virou prefeito e se reelegeu em primeiro turno, provavelmente com o meu voto e com o teu e com o de muitos que não queriam evitar que o PT voltasse. Era uma opção entre a esquerda radicalíssima do PT e a esquerda democrática do Fortunati. A extrema esquerda e a esquerda moderada. Isso aí. Era o que era possível naquele momento em Porto Alegre. Fortunati, e aí inverteu, em vez de ser o MDB com o PDT, virou o PDT com o MDB, com o Melo de vice. E essa MDB e PDT foi levada à urna contra o Marquesan na outra eleição. Melo e Juliana Brizola, e Marquesan ganhou deles. O que o tempo mudando, o que os tempos nos dizem? E graças a Deus, o cenário brasileiro político vem se afastando da esquerda. Em Porto Alegre, mostram as pesquisas, não tanto como em outras partes do Brasil. Mas passou a ser possível que a coalizão capaz de evitar a Manuela, a volta do PT, e de evitar o PSDB, fosse uma aliança do MDB com um liberal. E essa é uma grande novidade política nas últimas 4 décadas em Porto Alegre. Que o contexto político permita, não que um liberal sozinho ou que um partido liberal pequeno conquiste a prefeitura, mas que a coalizão de forças capaz de evitar a volta do PT, dessa vez não seja um partido de centro como o MDB, com um partido de esquerda como o PDT. Que sejam, o que é possível hoje é um partido de centro com um liberal. E isso é um sinal positivo da transformação que o ideário político de Porto Alegre está sofrendo, e muito em razão do teu trabalho, do Instituto Liberdade, do Instituto de Estudos Empresariais, do Fórum da Liberdade, do Brasil Paralelo e de outras iniciativas que ajudaram a mudar a mente, a cabeça política dos porto-alegrenses. Com outros fenômenos da queda do PT em nível nacional. Então tem uma série de questões. Então eu te diria assim, no nível macro, existe uma transformação do ideário político porto-alegrense que permite que uma coalizão de centro com um liberal chegue lá. É a Aliança Melo e Ricardo Gomes. No curto prazo, é a aliança que vai ganhar a eleição. E eu acredito que vai ganhar a eleição. Resumindo, tu acha assim que o Melo não é o Melo com a Juliana, não é o mesmo Melo com o Ricardo Gomes? Tem muita gente que me pergunta isso e eu respondo assim: por que na eleição passada vocês davam valor para o vice? Era um problema o Melo por causa da Juliana, e agora vocês não dão o crédito do vice. Exatamente. A solução Melo com o Ricardo Gomes. Pô, não. Primeiro, eu tenho e eu converso muito com o Melo, tá? Primeiro, o Melo é um homem inteligente, preparado, tá? E se olhar o mandato de deputado do Melo, que é já depois da eleição, ele perde a eleição para o Marquesan, 2 anos depois se elege deputado estadual. Se tu olha o mandato de deputado do Melo, ele votou contra os privilégios na Assembleia, ele votou contra aumento de imposto, ele votou a favor da privatização da CRM e da Sulgás? Da Sulgás, sim. Da CE e da Sulgás. Votou a favor das privatizações, contra privilégios. Então, eu diria o seguinte, eu não tenho dúvida que o Melo, que está disputando a eleição de 2020, é um Melo muito amadurecido e muito, muito melhor do que o Melo que disputou a eleição de 2016. Não tem dúvida disso. Ele, sozinho, já é muito melhor.
E com a dupla, aí eu sou suspeito para falar. Que eu acho que a dupla com o Ricardo Gomes é melhor que a dupla com a Juliana Brizola. Mas aí eu sou Quer dizer, suspeito. essa miscigenação diz que tu é o dominante, ele é o recessivo, é isso? Não, eu não diria isso, tá? Ah, Não, eu digo no seguinte sentido, só para deixar bem claro, a brincadeira às vezes não é bem indireta. interpretada, né? Isso eu aprendi hoje. Então, é o seguinte, a tendência é do Melo migrar mais para a defesa das ideias liberais do que tu te tornar um socialista, né? Como o Melo já foi. Eu É posso te isso que assegurar que eu eu tô não vou me tornar enfatizando um isso. socialista. Isso Tá é bom. o fenótipo é liberalizante, tá? Não é, É isso que eu é quis isso. dizer. Isso. Tá. Eu diria o seguinte, sem sombra de dúvida, Rachel, eu não me afastei das minhas ideias, não me tornei um cara de centro, não abandonei. Eu sou um liberal, eu sei o que eu acredito. Ah, eu não me envergonho de nenhuma das minhas falas do passado. Esses dias alguém pensou uma fala minha falando sobre o funcionalismo público e deu um escarcéu, disse, eu não vou me desdizer. O Melo tem a visão dele. Descontextualizou? ah, Descontextualizaram. O que era a minha fala? Minha fala era o seguinte: durante a pandemia, o emprego no comércio caiu 15%, o emprego na indústria caiu 10%, o emprego no serviço caiu 20% e o emprego público continuou estável. Não caiu, por quê? Por causa da estabilidade. E o que eu disse é que durante a pandemia, quando todo mundo caiu, a PEC do orçamento de guerra tinha que ter permitido reduzir o número de funcionários públicos Claro. também, porque senão cada vez menos gente sustenta a máquina do mesmo tamanho, a conta fica maior. Isso foi, obviamente, usado aqui na eleição. O funcionalismo ficou muito bravo comigo, espalhou esse vídeo entre os funcionários. Quem concorda comigo não espalhou para o nosso lado, vamos dizer assim, e aí eu não fiz um vídeo Uhum, desdizendo isso. Por quê? Porque eu continuo acreditando nisso. uhum. Obviamente que a Óbvio. PEC não passou e eu, como vice-prefeito, não tenho o condão de alterar a legislação brasileira para demitir funcionários estáveis e essa não é a pauta da prefeitura. Sim, não vai dar uma Ah, de Dom Quixote, né? Ficar é, lutando e, contra moinhos de ventos que tu não vai e, poder seria a derrotar. Constituição, isso não é competência municipal, não tem nada a fazer, não é uma medida de governo do município de Porto Alegre contra os servidores. Mas é a forma como eu penso, e ela está expressa lá, e eu não me desdisse, porque é a forma como eu penso. Eu não vou mudar a forma Uhum, como eu penso. Obviamente, eu não vou implementar tudo o que eu penso, porque por todas as razões que a gente já falou aqui. Eu não vou estalar os dedos e transformar Porto Alegre no Vale de Gaute. Agora, não vou, mas não vai não vou, contribuir para que se torne uma Havana perfeita, né? não vou me tornar um antiliberal. Eu sou um liberal fazendo o máximo possível. Naquilo que não for possível, vou ter que me resignar, porque assim é a realidade. Agora, eu sempre vou puxar a corda para o lado das ideias nas quais eu acredito que nós acreditamos. Claro, claro. Tenho E essa, certeza e disso. essa, e assim, não é. E se tu fizer o contrário dessa certeza que eu tenho, nós vamos conversar seriamente, né? Tu sabe que tu vai Aí ser cobrado, né? vamos ter uma live de muita duração aqui. Mas deixa eu dizer outra coisa também, que eu acho importante. É. Falar, eu vou puxar a corda, parece que tem um cabo de guerra. Não tem. Tá? Eu sentei com o Melo e a gente fez uma pauta muito clara e um programa de governo que nós dois nos pusemos de acordo. Tá? No sentido de que os compromisings foram claros e foram trazidos à tona. O Mel tem uma visão de serviço público e de apoio social do governo municipal para quem mais precisa, que Uhum, talvez requeira para acontecer um governo muito maior do que eu gostaria que existisse. Mas eu uhum, tenho uma visão de desenvolvimento econômico e de redução de impostos e de liberdade econômica que o Melo acatou. Então, nós fizemos uma aproximação e nós fizemos um acordo político,
um acordo político foi feito sobre projetos e visão de governo. E por isso não existe uma tensão entre nós. Claro que ao longo do governo podem haver assuntos que nos dividam. Mas que nós vamos ter que Óbvio, saber contornar. Isso é... É o que eu falei, a minha esposa e eu nos amamos e ela quer jantar uma coisa, eu quero jantar outra. Imagina o Melo, né? Que nós não nos amamos, né? Nós nos aproximamos e temos uma relação de amizade. Óbvio que nós vamos discordar e vamos ter que achar um caminho, e vamos achar um caminho. Eu saí do governo Marquesan, eu não vou ser o cara que sai de todos os governos, nós vamos construir um caminho para encontrar uma solução para aquilo que não tiver no nosso acordo prévio de governo, no nosso programa prévio de governo. Até porque neste governo tu vai ser eleito para estar lá, né? No caso do Marquesan, tu foste convidado, né, pelo Marquesan, que é bem diferente, né? Quer dizer, se tu está sendo eleito, tu está sendo eleito porque as pessoas sabem o que é que tu defende, é o povo que está te colocando lá, principalmente aqueles que acreditam nesses ideais, né, que a gente compartilha. Esse negócio de cabo de guerra, eu acho que é interessante a gente dispensar isso. Conversando com a Priscila Chamas, lá de Salvador, que é candidata a vereadora lá, conhece ela, ela lembrou muito bem da janela de Overton, né? Quer dizer, a janela de Overton ela está mudando. Existe o espectro como um dial de rádio, né? Um espectro ideológico, e aí outro é muito esquerda, outro é liberal, vamos colocar assim, simplificadamente, outro é fascista, enfim, e há uma tendência da janela de Overton tem sido assim nos últimos tempos, de encampar ou expor o que a gente pensa, né, como alternativa para a solução dos problemas da sociedade. E eu acho que o fato de tu estar no governo é exatamente isso. Quer dizer, tu está colocando, mostrando para esse pessoal que via o liberalismo como algo fora dessa janela, não, vamos botar isso aqui dentro da nossa janela aqui, é uma alternativa. Nós podemos ajudar os pobres, os desvalidos, etc., com aquilo que o mercado tem para oferecer, que são as oportunidades de trabalho, a criação de valor, etc., né, em vez de ficar simplesmente distribuindo privilégios que, para serem distribuídos, prejudicam exatamente essa outra alternativa para gerar as oportunidades de crescimento individual das pessoas, né? Eu acho que esse teu papel é importantíssimo. Eu estou preocupado aqui com o nosso tempo, porque tem um horário limite, e eu não quero esgotar todos os assuntos, porque eu enfatizo, eu quero conversar contigo de novo sobre essas pautas que vão ficar pendentes para depois da eleição, quando tu estiver lá sentado como vice-prefeito de Porto Alegre. Tá? Eu tenho realmente uma crença muito grande que isso vai acontecer. Tá? O Melo é um cara benquisto, pelo que eu já vi. Tu é um cara que tem boas ideias, vai oxigenar um pouco a mente desse pessoal. E o DEM e o PMDB são forças políticas respeitáveis, não apenas pelas virtudes que vocês têm, mas também por todos os defeitos que os outros têm, os vícios que os outros têm. PT é insuportável, Partido Comunista, para mim, como o PT deveria ser proscrito, né, a minha opinião, e o Paim, que é um cara legal e tal, e o Walter Nagels não tem competitividade, né, na minha opinião. Tá? Então, e as pesquisas estão demonstrando isso. Então, preocupado aqui com o tempo, eu queria te dizer o seguinte, Ricardo, muito obrigado, um obrigado de irmão, assim, pelo fato de eu ter aceitado o convite. Tá? Eu sei que cada minuto numa eleição, ainda mais em cima da hora, é importante. Eu espero realmente que essa live contribua para que tu angarie mais votos para conseguir realizar esse teu intento. Tá? Vai fazer. E deixo para ti, depois desse agradecimento, as palavras para tu te despedires aí das pessoas que estão assistindo e que virão assistir assim que for disponibilizada a live nas redes sociais. Não, valeu, Rachevski. Obrigado pelo convite. Super,
super boa conversa. Vamos fazer mais dessas e a campanha é corrida, mas eu fiz questão de estar aqui porque para mim é importante, para o nosso público é importante, para as nossas ideias é importante. E eu acho que a gente às vezes se pergunta se está no campo do convencimento e da formação de opinião ou se está no campo de implementação de soluções, né? Nós estamos no campo de convencer as pessoas a ser liberais ou de implementar liberalismo. Eu acho que essa é uma falsa dicotomia, a gente faz tudo ao Sem mesmo dúvida. tempo. Quando bota uma ideia liberal para rodar e ela dá certo, ela contamina, ela espalha, e quando tu convence alguém, ela vota de acordo com isso e ajuda a implementar. Então, eu tenho certeza, Rachevski, que nós somos a única chapa capaz de vencer Manuela e Marquesan. O plano tucano e o plano petista em Porto Alegre. Então, eu quero dizer que nós podemos, com isso, de quebra, eleger o primeiro vice-prefeito liberal de Porto Alegre. Tá? E aí, então, vou terminar fazendo o que eu aprendi a fazer na política, viu? Que é pedir voto. Vota 15, vai ajudar a botar um liberal no prédio da prefeitura, na sala do vice-prefeito, para governar junto com o prefeito. Nós vamos governar juntos, com uma visão liberal no vice-prefeito, e para fazer de Porto Alegre um lugar mais livre. Para ser plenamente livre, nós vamos levar, talvez, muito mais tempo. E tem que dar o primeiro passo. Muito mais tempo. Se Porto Alegre for 5% mais livre a cada ano, em 20 anos nós temos teremos o dobro de liberdade. Então, olha aí. Ó. É isso aí. Obrigado, Rachevski. Sucesso, boa sorte. Tá? E valeu, obrigado. Votamos em ti, tá? Obrigado. Um abraço. Valeu demais. Abraço. Tchau.